Olá pessoal, tudo bem? Ana Costa, psicóloga. Fui convidada para conversar com vocês um pouquinho sobre as questões de poder nas organizações e queria falar um pouquinho, da minha experiência. Eu sou formada pela Universidade de Caxias do Sul, a UCS, desde o ano 2000, então faz 20 anos que eu sou formada. E comecei a minha atuação profissional já em instituições. Então, faz mais de 15 anos que eu trabalho dentro de indústrias, empresas tanto nacionais como internacionais, né? E sempre dentro de recursos humanos, desenvolvendo no início da minha carreira trabalhos muito voltados a recrutamento e seleção, mas depois fui migrando para outros subsistemas, né? E encontrando várias formas de gerenciamento, de gestão dentro das indústrias. Então, quero contribuir um pouquinho com aquilo que vocês precisarem, tá bom? A questão do padrão verticalizado de poder, né, dos cargos. Eu já vivi, né, duas experiências, uma de cargos verticalizados e outro de cargos horizontalizados, né? E o que eu percebo é que geralmente as empresas menores, né, ou empresas de um olhar mais familiar ou de um olhar mais conservador, que acabam ainda utilizando esse tipo de poder, esse tipo de hierarquia, né, nos seus organogramas. E, na verdade, são empresas que têm uma tendência de retração muito maior, né? É muito difícil conviver em processos onde não existe a cooperação, a colaboração e a cocriação, que é uma das grandes vertentes agora dos nossos tempos atuais. Mas ainda existem empresas assim. Do padrão verticalizado, teve uma empresa que eu trabalhei há não muito tempo atrás, e olha, uma empresa com mais de 7 mil funcionários, onde essa empresa ainda olhava, né, os seus colaboradores como funcionários. E um dos movimentos que eu fiz ao entrar nessa empresa foi mostrar a grande diferença que existe na forma como nós enxergamos as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Eu venho de empresas onde a gente tinha a oportunidade de olhar para aquele colaborador como alguém, né, um protagonista de soluções dentro da empresa e não como um funcionário que era subjugado e que só fazia aquilo que o gestor, e nesse caso eu chamo de chefe, né, instituía e mandava e cerceava. Então, esse foi um movimento que a gente fez no programa de gestão de gente, onde a gente começou a mudar, né, o formato de ver as pessoas, de confiar mais nas pessoas, de olhar para suas potencialidades e competências de uma forma que elas também pudessem contribuir, né, no processo tanto de decisão como de produção, não só na área produtiva, mas na resolução de problemas em outras áreas também, como na área administrativa, técnica, enfim. É toda uma mudança de cultura, né, de empresas, onde você começa a olhar para as pessoas como também donas daquele negócio, né? Porque se o negócio for bem, todos ganham com isso. Mas se um negócio não for bem, todos perdem com isso. Então, trabalhar numa empresa onde você tem autonomia para levar ideias, para fazer escolhas, para discutir e principalmente para criar juntos é uma grande diferença. E foi esse o movimento que a gente fez. Demora bastante, às vezes as pessoas estão muito resistentes a essas mudanças, mas esse é o caminho. Nós estamos no caminho da cocriação e não mais dos padrões verticalizados de que uma diretoria apenas pensa e determina, né? E as coisas são feitas por imposição. Bem importante destacar que empresas onde enxergam os colaboradores como pessoas que colaboram, como protagonistas, né, de soluções, de melhorias, de inovação, são empresas que olham a psicologia organizacional, né, ou
a psicologia nas organizações com outro formato e entende que o papel do psicólogo dentro da organização, ele acaba sendo um papel estratégico, né, no apoio da gestão das pessoas, né, e não somente como uma pessoa que operacionaliza recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, mas que pensa junto, né, que constrói junto, que transforma junto, que acompanha junto. Então, algo que eu sempre tive oportunidades em grandes empresas, por exemplo, é não me restringir somente a recursos humanos, onde eu ficava sentada na minha cadeira no RH, né? Eu lembro de empresas que eu trabalhei e um dos meus papéis era visitar os setores, conversar com os gestores, conversar com os colaboradores, entender o fluxo do processo deles, o que eles estavam precisando, né, do meu apoio como psicóloga, na gestão dos conflitos, na gestão dos fluxos dos processos, né, no pensar novas melhorias. Então, não como um profissional que somente operacionaliza, mas como um profissional que realmente constrói e oportuniza construções a partir do conflito, a partir de algo que está travado, que é um gap naquela gestão. Então é muito lindo o trabalho da psicologia nas organizações. A gente precisa entender que existe uma outra forma de trabalhar e de trabalhar com o poder nessas relações. Eu acho que é bem importante falar sobre a questão de que sim, né, as pessoas influenciam as outras e isso é uma forma de poder dentro das organizações. Hoje mesmo falava com uma cliente de que já é comprovado cientificamente que nós não pedimos desligamento das instituições, das empresas, né? Nós pedimos desligamento muitas vezes dos nossos gestores. E o principal papel de um gestor é apoiar, é influenciar, é conduzir uma equipe, mas muito ligado a uma gestão que tem um poder, né? Não de imposição, mas um poder de conquista. E isso eu acredito que é o melhor poder que existe para se construir novos formatos de equipe, que é o poder da admiração, o poder de um líder que tem conhecimento, o poder de um líder que olha para o ser humano e observa as competências daquele ser humano, não só técnicas, mas comportamentais, e trabalha com as questões comportamentais daquele indivíduo para que ele cresça e se desenvolva. Aí sim, realmente se estabelece um poder de mudança naquele profissional. Uma coisa que eu acho bem importante é a gente entender essa palavra submissão, né? Por vezes existe uma visão pejorativa de submissão referente ao poder, né? Mas submissão também pode ser andar na mesma missão, andar lado a lado, enfim, né? Eu gosto de ver a submissão como um formato de concordar com projetos, concordar com novas ideias, de andar junto e não num olhar de submissão como julgo, como não ter voz, como não poder se posicionar, né? Eu vejo que dentro das empresas, como eu retratei antes, né, existe sim pessoas que se submetem pelo medo, né, e aí não se posicionam e aí não se permitem, né, construir coisas juntos. E existem pessoas que se submetem, mas por admiração, por concordância, por criar junto, e aí é um outro olhar, né, desse processo de submissão como colaboração, como cocriação. O que eu vejo que tem dado muito certo e que é a grande tendência, né? É a cocriação, é o olhar e trabalhar juntos
cada um com as suas limitações e cada um contribuindo com a sua competência. Ninguém está inteiramente pronto, mesmo que nós já tenhamos passado por um processo de graduação, de pós-graduação, a gente sempre tem o que aprender nas empresas, a gente sempre tem o que se desenvolver, e isso também é se dar conta de que nós temos um poder, mas o nosso poder também é limitado, assim como o poder do gestor. E que tudo é uma construção. Assim como em outras áreas da psicologia, a gente precisa construir e não, né, ser inquisitivo, mas sim uma construção. Isso é o que eu vejo que tem dado muito certo. Sim, existem todos esses estilos de poder e a saúde mental do trabalhador, ela acaba sendo influenciada por muitas questões além do poder, né? Mas a relação daquele trabalhador com a missão dessa empresa, com a cultura dessa empresa, com os princípios dessa empresa, com a visão dessa empresa, onde essa empresa quer chegar, com o tipo de gestão que está naquele setor. Por vezes, né, a cultura da empresa, ela está estabelecida, mas dentro dessa cultura existem gestores de tudo quanto é formato de gestão. Então, poder ter um alinhamento dessa gestão para que as pessoas possam não ficar confusas, né? Porque no meu setor se trata essa situação dessa forma, no setor do fulano se trata a mesma situação de outra forma. Então, esses conflitos, às vezes, entre setores acabam abalando a saúde mental, o conflito de modelo de gestão. O que deu muito certo, né, nas vivências que eu vi nas empresas até hoje, o que deu muito certo foi trabalhar a cultura dessa empresa, a missão, a visão, os valores e o alinhamento dessa gestão. E trabalhar com educação corporativa é o melhor caminho para a gente poder alinhar, né, essas gestões. E também esses colaboradores, né? Tudo aquilo que não é dito, que está na cultura e que não é trabalhado e que não é dado espaço para se fazer, para se falar, para se decidir, fica muito confuso. A comunicação é uma fonte de poder muito importante, mas isso depende muito de empresa para empresa. O nosso papel realmente, como psicólogo na organização, é entender a cultura daquela organização e o quanto essa gestão está alinhada com essa cultura, o quanto realmente aquilo que está escrito, né, lá no planejamento estratégico daquela empresa está realmente sendo feito, né, está sendo realmente entendido e designado, né, da diretoria para baixo, né, dos donos para baixo. Então é muito complexo esse assunto, né? Porque existem muitos vetores que acabam apoiando a saúde mental das pessoas e o melhor caminho é o trabalho em equipe. Não é só a RH que faz isso, não é só a segurança do trabalho que tem responsabilidade com isso, não é só a diretoria, né? É a gestão como um todo que tem esse compromisso e o caminho mais adequado é o trabalho em equipe, é o alinhamento da gestão num só propósito, numa só visão, num só valor, e isso demanda tempo, né? Isso não é assim, agora nós vamos mudar, não, isso demanda tempo, demanda trabalho, e esse é o trabalho da gente ali também, apoiando esse processo. Espero ter contribuído com vocês e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram, né, num tempo maior, a gente poder estar conversando, porque realmente esse é um assunto muito complexo e importante nas organizações, sejam de empresa, seja de família, seja de qualquer outro tipo de organização. Bom, um abraço.